E aí pessoal, boa tarde. Hoje domingão. Viemos aí pra dar uma maciada no Volvo, né? Massinha rápida aí pra fazer os arremates aí dos detalhes. Aí amanhã é só chegar aqui e correr de lixa pra cima. Essa massa é boa, deixar secar bem, né? Que aí ela corrige mais os defeitos aí, porque ela tá... Certo é aplicar igual eu apliquei, aplicar em camada fina, né? Mas para preencher bem os defeitos. Muita gente falou, né? No caso que eu tô antiquado de estar usando esse tipo de massa, né? Mas é igual eu falei, a massa que eu aprendi a usar desde quando eu trabalhei em oficina aí, quando eu tinha 13 anos. Então eu não... Eu sou daquele negócio, não se mexe em time que tá ganhando. Como eu sempre trabalhei com ela, nunca tive problema. Pelo contrário, eu não tava era usando mais ela, né? Mas como esse carro aqui tinha muito detalhe, né? Foi muito mexido. Então, é o que eu falei. Tive que usar ela, né? Então depois, amanhã é só correr de lixa, né? Bem lixadinho mesmo. Para depois dar outra base de tinta, né? Depois dar outra basezinha de tinta. Aí já fica mais zeradinho, né? O sol tá ardido. Tá até meio... Sol de inverno, né? Fala. Sol de inverno. Com aquele sol ardido, né? Que você... Parece que o sol tá mais baixo, né? Fica... Atrapalha até um pouco na visão da gente, né? Tamo aí. Eu vou ver essa semana aí, tem que comprar mais material do carro aí pra poder finalizar, né? Ainda vou decidir esse chassi aí. Que cor que vai ser. Vou ver se até mais ou menos quarta-feira, se eu não conseguir pintar, pelo menos deixo praticamente pronto. Aí depois só vai ficar faltando mesmo só depois de que ele estiver pronto, né? Parte de pintura e só ajeitar as coisas aí, colocar cardan, aí colocar o balãozinho de ar lá que tá faltando, né? Aí ver aqui os tanques, qual que vai pôr, né? Esperar as rodas chegar aí pra montar. Colocar os paralamas traseiros aí com as lanternas. Pra deixar o carro rodando aí, né? Aí instalar aí os cabos de bateria, né? Instalar os cabos de bateria aí pra poder deixar funcionando, né? O certo, o original desse carro, a caixa de bateria é aqui, né? Nesse degrau aí, né? O original desse carro. Mas esse carro, no caso, tava usando a caixa de bateria aqui, né? Foi colocado aqui do lado do tanque, né? Aí eu não sei se continuo deixando aqui, né? Já tem até o cabo terra, tá ligado aqui, né? Mas ligado no suporte do tanque, né? Aquele dia até eu fui dar partida, eu percebi que a partida foi meio pesada, a primeira partida, acho que é falta de aterramento, né? Mas aí provavelmente eu vou ver como é que tá aquela caixa de bateria lá. E vou ver se eu uso a caixa de bateria original dele, né? Aqui no caso vou ver ver se eu encontro algum balão de ar aí certinho para pôr aqui para fazer essa instalação, né? A válvula já tá no lugar. E aí é só isso aí, né? Pra praticamente deixar o carro pronto, né? Rodando. Terminando de pintar aí, só montar as rodas no lugar, né? As partes de mangueira aqui para trás das cuicas tá tudo no lugar, né? As válvulas aí tá tudo no lugar, né? Não tá faltando, é só
colocar o cardan mesmo, que foi tirado quando foi guinchado o carro, né? Mas aí pior que eu já vi que o seu Paulo ali nem sabe onde tá. Mas aí tem um monte de cardan ali no... Como é que é o nome? Ali no quartinho ali, né? Tem um monte de cardan lá. E no caso vai ter que arrumar um pra colocar aqui, né? Que o carro foi vendido com cardan, né? Ele falou que tinha, então tem que arrumar um que sirva aqui no tamanho certinho pra poder montar aqui, né? Ou então o dele mesmo, né? Saber onde que foi, né? Pra onde foi, no caso, né? Então, é isso aí. Acho que essa semana, né, já agilizar aí o que falta aqui, né? Agilizar o que falta da parte de pintura, né? Depois fica fácil, né? Por isso que eu não gosto de desmontar muito o carro por causa disso, que ele já tá desmontado. Aí você vai desmontar mais, né? Desanima, né? É igual eu falei. Tem um amigo meu aí que é famoso no canal Fernando Sem Pescoço. Ele é um exemplo. Uma vez ele tinha um Fusca, né? Ele arrumou um funileiro aí, um pintor, que prometeu pra ele que ia restaurar o Fusca dele. Quando o funileiro começou a passar a lixadeira no carro, só via massa e não chegava na lata. Só via massa e não chegava na lata e, né, um Fusquinha, né? Tava igual estavam as partes desse Volvo aqui, ó. Aí o cara foi e falou: "Ah, esse Fusca não dá mais para fazer, não dá para fazer pelo preço que eu te cobrei não". Na verdade, ele cobrou o preço de uma reforma, né? Falou que ia restaurar. Desmontou o carro inteiro, tirou vidro, tirou tudo do carro. Aí o carro ficou 2 anos jogado na oficina, porque o Fernando desanimou do carro, porque o cara falou que não ia fazer o carro por aquele preço e o Fernando, né? E o cara falou que não dava para fazer pelo preço que ele tinha cobrado, queria cobrar mais e praticamente era o dobro do que ele tinha cobrado, entendeu? No fim o carro ficou na oficina. Quem foi que salvou o Fusca, né? Quem foi que salvou o Fusca? O cidadão aqui, né? Que nem eu não tô falando assim, porque não é de agora que eu tenho canal, né? Que eu já tirei bastante carro aí de ser, né? De ser dado como perdido, né? Esse Fusquinha eu peguei e combinei com o Fernando, né? Barato, né? Barato com ele, né? Pra dar uma força pra ele. Arrancamos esse carro da oficina, né? Fiz a funilaria dele mais ou menos ali, do jeito que dava pra fazer, né? Inclusive até o teto, o cara amassou o teto do carro todinho, porque começou a jogar coisa em cima, entendeu? Aí desamassei o teto no máximo que eu pude, né? Dei um banho de tinta, né? Inclusive foi o mesmo branco que eu dei essa base aqui, o branco geada, né? Dei um banho no Fusca, né? Um PU, branco geada PU, ficou bonito, né? Pintei as rodas de prata lunar, envernizei, né? Montei os vidros, né? Demorei ali mais ou menos uns 6 meses para montar o carro, né? Funcionei ele, que o cara tinha arrancado chicote, um monte de coisa, refiz chicote do carro, tudinho, né? Depois montei ele todinho. A única coisa que eu não fiz naquele carro foi a tapeçaria, né? Os bancos, no caso, só colocou os bancos no lugar, aí ficou sem forro de porta, tudo. Aí montei só aqueles cajados da porta, né? E coloquei os vidros, fiz a parte elétrica dele, né? Coloquei o carro para funcionar, né? Coloquei o carro para funcionar, ele pintadinho, né? Já virou outro carro, entendeu? E no caso assim, porque eu assumi a bronca ali com o Fernando, porque, né, em questão de valores, né? Porque um carro daquele para montar ia sair muito caro, né? Que cara, o pessoal desmonta tudo, mano, depois desanima. Que aí o cara vai, desmonta o carro inteiro, né? Que nem eu já vi muitos fazer, depois deixa o carro abandonado na oficina lá, né? E acaba desanimando do carro. Já vi muitos isso aí. Aí vende pro cara, aí acaba vendendo, entendeu? O cara desanima que o carro tá jogado na oficina, não tem mais dinheiro para pagar para poder montar o carro e acaba vendendo o carro baratinho. Aí pega um corajoso aí o cara, né? Ou o cara vende, né? Já para desmontar mesmo, né? Já vende já para terminar de desmontar o resto aí, que é tirar as peças que aproveita, ou vende para um corajoso aí que consegue montar o carro de novo aí mais ou menos e pôr para rodar, né? Por isso que eu falo, né? Que nem até o Senna tinha comentado de tirar essa cabine, mas essa cabine não compensava tirar para fazer por baixo, né? Porque a estrutura dela é boa. Olha como é que é a estrutura dela.
Não compensa tirar ela para poder fazer por baixo, entendeu? Depois eu vou dar mais uma boa lavada nela por baixo aqui, que né, não lavei porque a máquina aqui de alta pressão não tá muito boa, né? Então é aquele negócio, pra que vai tirar uma cabine dessa aqui do lugar, entendeu? Dá muito trabalho depois pra montar, acaba desanimando. É melhor fazer, colocar o carro pra rodar primeiro, depois que o carro estiver rodando, se quiser ir dando uma melhorada no carro, aí vai fazendo, né? Eu tenho essa opinião comigo, né? Depois que o carro já estiver pronto ali, estiver bonito, estiver rodando, né? Aí se o carro, né? Se animou no carro, tiver bom ali, você vê que o carro é bom, né? Aí você vai fazendo, né? Vai melhorando, né? Cada dia mais, né? Que nem o ônibus ali, ó. Tá desmontado, né? Tá sem o motor. O câmbio tá no lugar, mas o câmbio eu comprei sem o câmbio, né? Eu comprei sem o câmbio, mas ó, é um carro que tá montado ainda. Radiador, né? Que o para-choque dele tá aqui no lugar ainda, tá? O que tá faltando aqui tá aqui dentro. Então o carro tá montado ainda, né? Aí, ó, tá vendo? A roda tá me derrubando aqui. Então, ó, tá tudo no lugar. Até o câmbio, mas como eu disse, eu não comprei ele com câmbio. Se sobrar um troco aí, eu ver que vai dar pra negociar o câmbio aí, eu negociei o câmbio, né? Faço negócio no câmbio também. Mas no momento, igual eu falei, né? Tá tudo aqui, parte de encanamento, né? Parte de encanamento aí de direção, tudo, tá tudo no lugar, né? Então, é igual eu falei, no carro quanto menos desmontar, melhor, né? Que nem aqui mesmo é só montar, né? Que foi tirado o motor dele para colocar no G6, né? Entendeu? Então é um carro que você vê, ó. Ele tem pouco detalhe para fazer, ó, de lataria, né? Pouco detalhe para fazer de lataria. Então vou pegar, vou ir fazendo aos poucos, né? Ele foi feita uma pintura mais ou menos, né, meia boca nele, né? Vamos se falar. Vocês veem que foi feito vários retoques, né? Então a minha intenção dele aqui é fazer que nem, né, até o professor, né, do canal Garagem de Peso, né, falou que a cor original lá do CMA, que é da Cometa, é o prata lunar, né? Que é uma cor meio que, né, é uma cor mais usada assim, né? É usada para pintar a roda, tudo, né? Então quer dizer, eu vou pintar ele de prata, né? O famoso prata lunar, né? Que ele é o segundo depois aí do preto Cadillac, né? Então vou ver se eu consigo ajeitar ele, pintar ele todo de prata, né? As faixas aí tudo, tirar, né? Lixar para tirar essa faixa amarela do escolar, né? Dar um verniz nele bem aplicado mesmo para puxar um brilho legal. As rodas da frente, não quero pôr roda a disco, né? Roda a disco não, roda sem câmera, vou deixar as rodas 1100 mesmo, né? Que esse carro eu acho bonito com roda 1100, né? Ele fica bonito. Então, pintar as rodas de preto, né? Preto Cadillac, as rodas dianteiras com as capinhas de porca cromada. E as rodas traseiras na mesma cor do carro, que é o prata lunar também, que essa tinta, o prata lunar costuma ser usada para pintar a roda, né? Então pintar as rodas de traseira de prata e as dianteiras de preto, né? Preto Cadillac aí com as capinhas de porca cromada, né? Então é um carro que não compensa você desmontar muito, né? Não compensa você desmontar muito, né? Então é isso aí, né? Quanto menos desmontar, eu acho melhor. Aí você desanima, entendeu? Que nem às vezes a pessoa fala, ah, vamos tirar os vidros do carro para pintar. Né? Beleza, fica bom, fica bem feito, né? Fica perfeito. Eu acho que se não tem ferrugem em volta dos vidros, não compensa tirar, né? Nesse carro você vê o teto dele é alinhado, um teto bonito, né? E você vê que é um carro alinhado também, as laterais dele, do lado de lá também assim. Esse carro mesmo, fazer esse escatado que tem ali, esse amassado, né? O outro que tem ali perto do paralama,
né? E dar um banho de tinta nele aí, bem dado, que esse prata aí é um prata barato, né? Entendeu? Pode pintar ele até por partes, né? Para não... Porque aí você consegue fazer uma pintura mais perfeita, né? Você vai empapelando, empapela uma parte, pinta, depois faz outra, né? Que nem... Provavelmente eu vou fazer a pintura dele já lá na minha casa, na Baixada, né? Então não vai ter aquela pressa de pintar, né? Então você faz, aí você pinta uma parte, né? Empapela, depois pinta outra parte, né? Aí depois outra parte, que aí você consegue fazer uma pintura mais carregada certinho, né? De tinta, né? Uma tinta mais ou menos na proporção certa, o verniz também aplicado na proporção certa, né? E depois dá menos trabalho, né? Não precisa polir nem nada, né? Aí o carro fica, né? Fica um carro mais uniforme a pintura, né? Não fica tipo igual assim, essas sombras assim, né? Tipo como se fosse um carro retocado, né? Como se fosse um carro retocado. Então, aqui mesmo esse carro, né? Desmontar, não pretendo desmontar nada, né? Minha intenção é só montar, né? Que nem o câmbio eu já falo que tá desmontado porque eu não comprei ainda, né? Mas se eu puder negociar o câmbio, né? Pra mim é melhor ainda, né? É melhor ainda. Então, é isso aí, pessoal. Vamos essa semana, né? Ver o que eu consigo agilizar na Volvo ali. Ver se ajeitar ela aí o quanto antes, né? É melhor, né? Depois tem outros carros aí também que tá em vista aí pra eu começar a fazer também, né? E aí vamos ver aí o que vai ser, né? Essa semana eu quero adiantar a Volvo até lá pra quarta-feira, porque quinta-feira provavelmente eu vou lá pra Várzea de novo. Lá pra Várzea Paulista, né? Vocês viram lá o amarelão? Tá praticamente pronto. Agora tem que arrumar aquela direção, né? Ela tem o pistão hidráulico, mas a bomba não tá funcionando direito, no caso, né? Na verdade tá desligada a bomba, né? Então vai ter que pôr uma polia no lugar para poder funcionar a bomba. Porque aquela direção ali, para fazer manobra curta, né? Sem chance, né? Se você vai carregar, tipo, no lugar e... né, não bota fora, que fala, né? Chega lá, carregou e sai, né? E sai num lugar mais largo ali, tudo, até consegue, né? Nem vocês viram o peso que tava nele. Eu até esqueci de filmar, de mostrar as molas dele, né? Muita gente até falou, ah, pra que pôr um peso exagerado desse jeito no carro? Comentaram no canal. Mas a intenção é você ter que fazer o teste carregado, né, no carro, né? Aí o carro fala fazer né, o carro, né, pra que pôr tanto peso num carro desse sem manutenção? Meu, o carro tá 10 meses sendo feito manutenção dele, né? Coloquei cuíca nos quatro, né, no caso 4 cuicão, né, nas rodas traseiras, né? Foi feito freio, parte revisada ali, parte de freio. Os freios tá tudo reguladinho, freando todas as rodas, né? Cardan dele tá tudo certinho, né? E parte de ar, né? Parte de válvula de ar, tudo certinho, entendeu? Então é um carro que tá sendo feito manutenção, né? Nesses 10 meses aí, praticamente, que foi vendido aquele carro, que tem 10 meses, né? A partir do momento que ele foi vendido, que ele tava jogado ali atrás, embaixo de um baú ali, né? O pessoal até falou que não tinha... Muita gente falou que aquele carro já era, não tinha jeito. Você vê que o carro já tá rodando, né? Já tá rodando e, né, ele só não saiu ontem porque eu mesmo fiquei um pouco com medo ali, porque ele tava com a carga muito alta, né? As molas, depois eu esqueci de filmar as molas, tava tudo envergada mesmo, tava pesado ali, né? Devia, né, aquela caçamba é muito grande. Se não me engano, a caçamba é 18 metros de terra ali, entendeu? Então a caçamba cheia dá a média de uns 20 mil quilos, porque a terra tava seca, né? Porque se fosse uma terra mais molhada ali, dava mais peso ainda, né? Então quer dizer que, como ele foi carregado um pouco traseiro, ele não tava fazendo a curva ali para subir, né? Aí eu falei, não adianta eu forçar ele aqui, né? Você pode vir causar um acidente ali, né? Porque na verdade eu falo para vocês assim, por mais que ele tenha carregado bastante, eu não ia forçar o carro sair daquele jeito ali, sabendo que podia correr o risco de acidente, né? Então eu preferi voltar ali, né? Voltar e depois a gente vai ver se, né? No caso, ontem a gente nem vasculou, porque vai deixar ele carregado, que dentro mesmo do terreno do Licínio lá tem uma subida, a gente vai fazer um teste nele ali, né? Uns testes nele ali dentro mesmo. Depois vai pegar, vai ver se descarrega, né? Vascula ele dentro do terreno ali mesmo, que aquela terra ali só foi para fazer o teste no caminhão e na máquina. Até estourou a mangueira da máquina porque o Licínio deixou a tampa da parte de hidráulico aberta.
aí no que tava subindo e descendo a, a pá dela, né? Aí acabou cortando a mangueira, né? Mas já trocou, terminou de carregar, porque ele tem bastante mangueira que ele guarda lá. Ele achou uma certinha, né? Então, né, já tá testando a máquina, né? Que é a cavadeira, porque eu não entendo muito de máquina, né? Muita gente até comentou, né, o nome ali certinho, né? Eu já ouvi falar muito, chamar de PC, né? Eu achava que aquela ali era a retro, né? Que é a de esteira, mas não é. A retro é a outra, né? Que ali é a cavadeira, né? Então as duas máquinas do Licínio estão boas, né? O amarelo tá praticamente pronto também, né? O vermelho, o Fenemê vermelho também falta pouco, né? O azul tá fazendo a cabine lá, né? Que eu mostrei esses dias, né? Tá dando um banhozinho de tinta na cabine. Então ele tá montando ali a firminha dele de volta aí de terraplanagem, né? No caso, vai ter 3 caminhões, né? 3 caçamba, um caminhão carroceria para precisar carregar maquinário, né? E ele vai ver se arruma uma carretinha prancha para carregar as máquinas, né? Ele tá vendo se ajeita ali, vai ver se pega, né? A gente vai ver se ele tá querendo fazer uma, né? Fazer uma carretinha prancha ali rebaixada para carregar as máquinas, né? Tanto a PC, no caso, a cavadeira, quanto a retro, né? Porque a retro nunca é bom andar a distância longa assim, porque às vezes pode interferir na tração dela, né? Aí ele tá querendo montar a firminha de volta aí. Tudo bem, vai ser com carros antigos ali, né? 3 Fenemê, né? E outro carroceria, né? E as máquinas, mas vai ser todos carros quitados, né? Então, é aquele negócio. É uma empresinha assim, que a empresa grande, na verdade, dá para pegar serviço grande, né, com 2 máquinas e 3 caminhões, né? Dá pra pegar serviço grande. E é uma coisa assim, que ele trabalha por conta, né? Não depende de transporte, na verdade, né? Beleza, pessoal? Então, vou adiantar o Volvo que dessa semana. Talvez quinta ou sexta-feira eu vou lá pra Várzea de novo, lá pra gente finalizar o amarelão lá, que precisa, né, agora mesmo ajeitar aquela direção, né? Vamos ver o que a gente vai fazer daquela direção hidráulica dele. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês aí. Hoje, domingo, dia das mães, na verdade, né? Tive que dar um abraço de longe na minha mãe, ainda com esse negócio de coronavírus, infelizmente, né? Tive que dar um abraço de longe na minha mãe, né? Então, não esqueça de dar um abraço na mãe de vocês aí também. E nas esposas também, que as esposas são mães também. Beleza, pessoal? Um abraço aí, né? Agora eu vou em casa jantar e almoçar, porque essa hora, né? Eu sempre almoço tarde. Eu falei pra minha esposa que eu ia chegar depois das 4, né? Pra almoçar, então agora já tá no horário já que eu quis vir adiantar aqui essa massa pra deixar seca, que amanhã é só lixar, né? A hora que eu chegar é só lixar. Beleza, pessoal? Feliz Dia das Mães aí pra todas as mães aí, né? E não esqueça de abraçar suas esposas e as mães também. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.